Nós acreditamos no poder do Espírito Santo de Deus, atuando hoje para curar, libertar e salvar o homem, da mesma forma que na primitiva igreja de Jesus. Sua linha de pensamento é que o ser humano pode e deve ser transformado no seu interior. A Igreja do Evangelho Quadrangular está estabelecida em todos os estados e territórios do nosso país. Preocupa-se em ajudar o homem a se aproximar de Deus e conhecer a vontade dele para a sua vida. A Igreja do Evangelho Quadrangular se encontra hoje em mais de 107 países ao redor do mundo. Sua sede mundial é localizada em Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos, mas ela funciona de forma autônoma em cada país. A Igreja do Evangelho Quadrangular, baseada na Bíblia, tem um enfoque profundamente cristocêntrico e é uma das igrejas pentecostais pioneiras no avivamento carismático do século XX, mantendo firme a sua dedicação pela evangelização do mundo. Nasceu da vontade do Espírito Santo e não de uma divisão ou cisma de igrejas, e se conserva até hoje unida para a glória de Deus. Concebida no coração do Pai, o Evangelho Quadrangular é uma mensagem gloriosa, sólida como uma rocha, o mesmo Jesus sobre a qual está fundamentada. A Igreja do Evangelho Quadrangular faz missões. Eis que a palavra do Senhor veio a Ezequiel, filho do sacerdote Bus, junto ao rio Quebar, nas terras dos caldeus. Ali a mão do Eterno estava sobre ele. Então eu olhei e eu contemplei uma terrível tempestade que se aproximava, vinda do norte. Era uma nuvem enorme, igreja, com relâmpagos e raios intensos. Era cercada por uma forte luz brilhante. O centro do fogo ele parecia metal, reluzente, algo semelhante a 4 seres viventes que se deslocavam no meio daquela nuvem. Tinha uma aparência humana, mas cada um desses seres também tinham 4 faces e 4 asas. Suas pernas eram retas, igreja. Seus pés eram como de um bezerro que brilhava como bronze. Eles tinham mãos humanas debaixo das asas, nos 4 lados. E os rostos e asas dos 4 eram assim. As suas asas encostavam uma nas outras. Quando se movimentavam, não se viravam, mas caminhavam sempre pela frente. Em relação à aparência dos seus rostos, igreja, de frente tinham faces semelhantes a humanas. Do lado direito tinha cara de um leão. Do lado esquerdo suas caras eram semelhantes às de um boi. E os que ficavam atrás tinham cara de águia. Desta forma eram as suas faces. Suas asas estavam estendidas para cima. Cada um deles tinha 2 asas. Tocavam as de outro e 2 cobriam o corpo de cada um deles. Cada um desses seres caminhavam exclusivamente para a frente. Para onde quer que o Espírito se movia, eles também iam e não se viravam quando se movimentavam. Entre esses seres havia algo semelhante. As brasas ardentes eram como verdadeiras tochas flamejantes que se movimentavam de um lado para o outro, por entre seres viventes. E no meio das chamas batiam fortes relâmpagos e faíscas. E esses seres viventes, eles se moviam
parecia ser fogo puro, e mais uma luz radiante cercava ele. O aspecto geral do fogo ao seu redor me lembrava o aspecto de um forte arco-íris, quando a chuva passa e o sol surge por detrás das nuvens. Assim era todo o esplendor ao seu redor. Essa, pois, era a aparência do Senhor. Essa, pois, era a aparência da glória do Senhor. Quando contemplei tudo isso, eu me prostrei quando contemplei tudo isso. O rosto rente ao pó da terra. Foi quando eu ouvi uma voz me chamar. Foi então que eu vi, foi então que eu percebi o rosto do homem, o varão das dores morrendo na cruz. No rosto do leão eu vi Jesus, o poderoso batizador do Espírito Santo. E no rosto do boi eu vi aquele que carregou a minha e as suas dores. E no rosto da águia eu contemplei Jesus, o rei que há de vir para arrebatar a sua igreja. Aleluia! E foi nesse momento que eu pude gritar: é o Evangelho, é perfeito, é completo, é o Evangelho quadrangular. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Jesus salva. Eu sou a primeira doutrina cardinal. Trago o rosto do homem, Jesus Cristo, o Salvador. Representa o livro de Lucas, onde o evangelista escreveu este livro aos gregos, no povo, cujo ideal era o homem perfeito. E então apresenta Jesus como filho do homem, perfeito, corpo, alma e espírito. Veio para buscar o que se havia perdido. Meu símbolo é a cruz, onde podem ver o sacrifício que Jesus, filho do homem, fez por toda a humanidade. Minha cor simbólica é escarlate, o vermelho intenso que tipifica o sangue que Jesus verteu na cruz. Seu sofrimento e dor como homem, para que assim possamos hoje ser perdoados. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Jesus batiza. Eu sou a segunda doutrina cardeal. Trago o rosto do leão, Jesus Cristo, o batizador com o Espírito Santo. Representa o livro de João, onde o evangelista escreveu a todos os cristãos, apresentando Jesus como Filho de Deus, o único que pode batizar como um leão, com força, poder e coragem. Jesus Cristo, o Filho de Deus, mostra a importância do batismo no Espírito Santo. Meu símbolo é a pomba, um símbolo de brandura, pureza, doçura, inocência e paz. Estes símbolos estão ligados aos frutos do Espírito Santo. Minha cor é amarela, o ouro, representa o fogo do Espírito Santo, que busca por mudança de vida, que deve ser fervorosa assim como o fogo. Aleluia! Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus, Pai seja convosco, amém. Jesus cura, sou a terceira doutrina cardinal, represento pelo rosto do boi, represento o livro de Marcos, cujo evangelista escreveu esse livro aos romanos, que era um povo militar que tinha orgulho de obedecer a Deus. São superiores, destacando Jesus como diante de Deus, como servo diante de Deus, para tomar sobre si as nossas dores, assim como o boi, o animal suportado de cargas. Jesus veio para levar
sobre ele a carga de nossos pecados, de nossas vergonhas e das doenças, não apenas como médico, mas assim também como servo. O meu símbolo é o cálice, que lembra o recipiente onde os medicamentos eram colocados para dar aos doentes. Certamente para Jesus, o conteúdo por ele bebido foi extremamente amargo, mas ainda assim, mesmo com muito sofrimento, Jesus o bebeu. A minha cor é azul, que simboliza a cura divina, e ela fica em terceiro lugar, porque é de benefício dado ao homem para que a vida terrena dele, para que a cura aconteça. O Espírito Santo precisa já ter sido derramado sobre aqueles que opõem as mãos sobre os doentes e possa tirar. Jesus voltará. Eu sou a quarta doutrina cardinal. Eu trago o rosto da águia, Jesus Cristo, o Rei que há de vir. Eu represento o livro de Mateus, cujo evangelista escreveu para os hebreus, que há tempo eles esperavam pelo Messias, que viria a reinar eternamente, o Rei herdeiro, legítimo do trono de Davi. Por isso, o evangelista apresenta Jesus como Rei, aquele que há de vir buscar a igreja, assim como a águia fiel, ágil e nobre, que está acima de nós, voando no céu como o Rei dos pássaros, como Jesus simboliza um Rei que há de vir e que está acima de todos nós. O meu símbolo é a coroa, a segunda vinda de Cristo, indicando realeza, sabedoria e dignidade. A coroa que Cristo recebeu, porém, foi a de espinhos, agudos e cortantes, que lhe provocaram feridas profundas e cruéis. Contudo, quando Cristo vier sobre as nuvens para buscar a sua noiva, sobre a sua cabeça estará uma coroa de ouro. A minha cor é a púrpura, a cor roxa, uma cor que ao longo da história vem sendo associada à realeza, uma cor cujo apenas os nobres e ricos poderiam usar, mas o nosso Jesus é o Rei dos Reis, e as nossas riquezas não podem ser comparadas ao tamanho da sua nobreza, e ele voltará.